Olá, meu nome é Eliane, eu sou mãe da Bianca, de 9 anos, neurotípica, e do Andrés, de 3 anos e 9 meses, que está dentro do espectro autista. Quando nós descobrimos o autismo, foi como uma bomba na nossa família. Nós entramos todos em luto. O autismo, ele destrói todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, enfim. A gente cai de repente num poço e aí a gente precisa criar força para subir e correr atrás, porque os nossos filhos precisam muito da gente. Era um recém-nascido normal, a gente não percebia nada diferente além de uma agitação. Desde que ele nasceu, ele mudou minha vida. Ele era muito agitado, eu não conseguia dormir, mas fora isso a gente nunca percebeu nada. Quando ele tinha exatamente 11 meses, ele teve uma convulsão. Saímos correndo para o hospital, a convulsão é uma coisa muito triste, eu não desejo para mãe nenhuma. Lá no hospital, depois que passou a febre, voltou, quando estava fazendo outros exames, ele teve uma nova convulsão. Ficou internado, a gente foi averiguar, era uma otite, graças a Deus, e depois disso ele voltou a ser uma criança como qualquer outra. Depois disso, por conta da convulsão, nós fomos ao neurologista. E essa neurologista fez o eletro, não tinha nada, só que eu percebi que ela tinha um olhar crítico para cima dele, assim, ela ficou analisando. E na minha cabeça eu estava preparada para receber um diagnóstico de um filho hiperativo, porque como eu disse, ele sempre foi muito agitado. A minha cisma começou quando ele tinha 1 ano e meio, ele não falava nada. E aí todo mundo falava, não, isso é normal, é assim mesmo, o menino demora mais para falar. Só que eu comecei a cismar, e cismar cada vez mais. Perguntava pro pediatra e não, é assim mesmo, tem crianças que demoram mais, lá. Só que eu comecei a cismar demais. Aí já comecei a cismar que ele não ouvia. Porque eu falava muitas vezes com ele e ele não prestava atenção. A impressão que dava era essa, que ele não prestava atenção. Só que eu achava estranho, porque quando tocava aquela musiquinha do Discover Kids, ele saía correndo pra ouvir. Eu falei, alguma coisa tá errado. O pediatra pegou e pediu aquele exame de audiometria. Como não deu nada, fizemos o exame Bera, que é um pouquinho mais específico, e ele tinha uma audição normal. Foi então que o pediatra me mandou ir para um neurologista. E eu fui, achando que eu ia receber o diagnóstico de hiperatividade. Quando eu cheguei na neurologista, eu fui sozinha. Esse dia minha mãe não estava em casa, meu marido estava viajando para Minas, de carro. Quando ela me deu a notícia, eu realmente desmontei. E ela falou que ele estava dentro do espectro autista. A gente ficou bem triste, eu não sabia o que fazer. Por quê? Devido à falta de informação, a gente não tem a menor noção do que se trata o autismo. E aí essa noite foi uma noite que nós não dormimos. A gente ficou em busca pela internet de mais e mais informações. No outro dia nós fomos ao pediatra dele para conversar. Ele observou com bastante atenção e nos mandou ir em outro neurologista para ter a confirmação do diagnóstico. E nós tivemos a confirmação. Exatamente pela falta de informação, muitas mães acabam não percebendo que seu filho tem algum tipo de problema, de distúrbio. Todo mundo fala que eu percebi cedo e graças a Deus a gente começou as intervenções cedo e isso é muito positivo. Mas se eu conhecesse um pouquinho mais sobre o autismo, e essa é a intenção que eu tenho nesse vídeo, de divulgar e falar, eu teria percebido que meu filho não dava muita atenção quando a gente falava, que meu filho não falava ele não falava nada. Até 1 ano e meio isso não é normal. Eu perceberia que a agitação dele era fora do comum. Eu teria percebido que a dificuldade que nós tivemos com a alimentação dele na troca do leite pro salgado não era uma coisa comum. Geralmente os autistas têm problema, eles são muito restritivos com comida. Ele não tinha tanto interesse pelas pessoas. Ele gostava de algumas pessoas, mas não era aquela coisa de afetividade. Os brinquedos, ele não brincava como deveria brincar. São pequenas coisas que, se a gente observar, a gente percebe. E nós temos que pedir ajuda, correr atrás, fazer as terapias, porque isso é o que vai dar uma qualidade de vida e uma melhora para os nossos filhos. Então eu peço aos pais que observem seus filhos, as tias observem seus sobrinhos, os professores, as amigas, qualquer um, se tiver mais que 3 desses itens que eu tô falando aqui,
é legal fazer uma avaliação. E tomara que não seja nada. Mas infelizmente hoje, a cada 68 crianças, uma é autista. Então é muito importante que a gente conheça e vá atrás das informações. Mamães e papais, caso vocês queiram dar alguma crítica, pergunta, comentários ou até sugestões, o perfil da minha mãe e a página deste canal estará no link aqui embaixo. Sempre acessem esse canal. Obrigado, um beijo para todos os papais e mamães azuis.